Na verdade, a gente não teve um foco, assim, desde o começo de Fazer assim, isso. quando a gente iniciou a academia, pô, a gente vai crescendo sem kimono. Foi, na verdade, muito natural, né? A gente tinha o nosso espaço, a gente treinava de kimono, sem kimono, e com o tempo, a equipe ganhando forma, a gente foi competindo e foram surgindo resultados, né? Sim. E os resultados melhores eram os sem kimono. A gente foi ganhando corpo nas competições sem kimono. O Marco, na época, ganhou, isso foi em 2019. Em 2019 ele foi campeão brasileiro. E eu acho que isso impactou muito, assim, no cenário que o pessoal pensava, pô, os caras estão em casa, assim, não era uma academia grande, o cara conseguiu ser campeão, sinal que lá tem um certo Sim. diferencial, né? A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Marco Aurélio, Lucas, porra, irmão, honra sempre receber vocês aqui. E a gente estava aqui nessa conversa, né, que eu acho que é uma conversa que, enfim, muito interessante, né, porque cara, eu venho de uma geração, né, atravessando algumas gerações do jiu-jitsu, né, lá atrás, como eram as academias e como as academias de jiu-jitsu, como é que elas, de alguma forma, evoluíram muito, principalmente, né, na forma de apresentação. Quando eu falo de apresentação, cara, porra, na metodologia, na higiene, né, porra, na estética, enfim, a gente teve uma evolução. Isso foi, eu acho que foi muito bom, né, pro crescimento. Mas ainda, como a gente estava falando aqui também, a gente vê ainda algumas deficiências, talvez algumas carências, né, assim, falei com vocês, pô, a gente tem problema de instrutor, né, ainda tem poucas pessoas muito capacitadas, né, para ensinar, né, na minha visão, assim, a gente precisa, porque o que acontece geralmente, como que a pessoa se torna professor? Ele chega sei lá, numa faixa marrom e preta, o cara é bom, e dali para frente a gente considera que o cara pode dar aula, né? Mas nem sempre, né? O cara às vezes tem uma didática tão boa para conduzir, né, uma aula. Você está falando isso aqui, eu estou pensando exatamente lá na academia, né? O que está acontecendo, está tendo bastante professor, né? Porque a gente agora com espaço, né, comercial, espaço novo, a gente está com mais horários. Então está funcionando muito mais aulas do que antigamente lá na nossa casa, né? Então, ó, a gente tem aula às 7 horas, 11, 3 horas da tarde, a aula a turma mais recente achou que não ia vingar, né? Porra, 3 da tarde, meu irmão. Né? Horário muito maluco. 3 horas da tarde, cara, ela sempre tem uma constância de ter um número considerável de pessoas comparando as outras turmas. Às vezes tem até mais. E é isso, né? A gente vai testando, vai pegando. A de 7 demorou para pegar também. E agora tá pegando. Pegou também. 7 da manhã, Porque no começo ia 2, né? Como a gente tá com poucos meses, né, lá. Então, só que agora firmou. Então, a gente tá com vários. Tem 6, 7, 8 da noite. Então, precisa de, né, naturalmente, mais pessoas para dar aula. Então... Aí você estava falando isso, aí a gente estava falando que, né, nem sempre um cara que é um bom competidor vai ser o bom professor. Às vezes várias pessoas surpreendem, né, dando aula melhor do que os outros, né? Então cada um tem uma função, às vezes, né, um papel ali na academia, né? Às vezes tem um cara que é bom nos dois também. Então,
E essa questão da metodologia também a gente segue um padrão, né? A gente filma bastante, né, as nossas aulas, então a gente tem até uma plataforma online para os alunos, pessoas de fora, ainda mais sem kimono, né, que é bem carente. E a gente padroniza as aulas de acordo com a plataforma, com a Pirâmide TV. Né? Então os professores sempre vão seguir as técnicas que estão sendo gravadas ali. Então ele não pode tirar alguma coisa da cabeça, tem que ter alguma coisa a ver com essas aulas. E são muitas aulas, são mais de 1000, né, que a gente tem gravado. Então tem um leque de opções, mas as nomenclaturas têm que ser as mesmas, por exemplo, das técnicas, né, para você poder ter um vocabulário. Eu acho isso muito importante, que é muito carente também, né? Ainda mais no Brasil, né, um vocabulário de técnicas, né? E o momento que eu percebo que o instrutor, né, que o atleta, no caso, mais evolui é quando ele vira instrutor, porque realmente ele tem que pegar ali o material e estudar para poder passar aquilo da forma correta para os alunos, né? Então, ele estudando aquilo ali para chegar num nível perfeito para poder passar adiante, ele tem que realmente entender ali como funciona todo o sistema de técnicas para poder passar isso para frente de forma perfeita, e ele mesmo acaba evoluindo ali de forma surreal. A gente percebe isso, né, na prática. Eu acho que quando você começa, né, a estudar, né, essa transição para mim foi assim, né? Quando eu fiz a transição e resolvi ser professor, meu irmão, a minha visão técnica evoluiu muito. Evoluiu muito. Você começa a ter um outro entendimento, né? Porque você precisa realmente dominar aquilo para poder passar adiante. Então você fica preocupado. Pô, preciso realmente aprender esse sistema aqui, essas técnicas para poder ensinar correto. Exato. E eu acho que tem um caso, que até eu sempre falo isso aqui nas conversas, né, cara? O mestre Cane, Orlando Cane, ele me falou uma vez, até aqui aberto na conversa, ele falou assim, cara, você quer dominar mesmo o negócio, você tem que estudar, você pratica e depois você experimenta. Então, a experimentação, que eu acho que é o caso de vocês também, meu irmão, treinar, continuar treinando, continuar se expondo, enfim, se jogando em campeonato, porque aí realmente você está entendendo se o que você passa dá certo, né? Exato. Porque, assim, e de novo, não é uma crítica, né? Mas tem muitos professores que são, inclusive, bons, mas eles não treinam muito. Né? Eles sabem, inclusive, dar uma boa aula, mas não se expõem muito ali pro treinamento, né? Porque é uma fase, eu acho que é um eterno aprendizado, né? Você tá ali lutando também, mas assim, nada contra também quem não luta muito. Às vezes o cara tem alguma limitação, né, física, assim, né? Exato. Porque né, não vai dar para sempre o cara tá treinando forte, mas eu acho que a pessoa sempre tem que estar se atualizando, né? Exato. Existem, ainda mais com tecnologia agora, né, diversas fontes de estudo, né, tanto técnico quanto de estrutura, de academia, de tudo que você pode consultar e com isso ir se atualizando, né? Você não acha, como qualquer profissão, você não pode ficar parado seguindo aquele mesmo sistema de 20 anos atrás, né? Acho que esse acho que é o mais importante, assim, para o cara que quer dar aula, né? Tá sempre procurando estudar com atenção ali para poder tá repassando. Cara, o que eu acho, a gente estava falando também aqui um pouco, né? Mas eu acho que o grande diferencial, né? E vocês mesmo estavam falando, não sabe como que aconteceu isso, né? Vocês montaram um negócio, enfim, já tinha um negócio meio diferente, que era na casa de vocês, como o meu aqui também, né? Eu tenho um dojo em casa, né? Isso já traz ali uma personalidade, né, pro negócio. Mas depois vocês foram migrando para essa coisa do no-gi e ficaram, né, conhecidos, inclusive, a gente tá falando, no mundo, né, como, especialistas nessa área do jiu-jitsu, né? Eu não sei nem se vocês falam só jiu-jitsu, como que você... Né? Até porque você já assina o grappling, né? Então fica assim, até uma coisa mais, enfim, abrangente, né? Mas como foi essa visão, cara, em uma onda que foi muito benéfica até pro business, né? Porque é aquilo que a gente tá falando, vocês estão praticamente sozinhos nesse negócio, né? E como ninguém visualizou muito esse caminho. Na verdade, a gente não teve um foco, assim, desde o começo de fazer isso. Quando a gente iniciou a academia, a gente vai crescendo sem kimono. Foi, na verdade, muito natural, né? A gente tinha o nosso espaço, a gente treinava de kimono, sem kimono, e com o tempo, a equipe ganhando forma, a gente foi competindo e foram surgindo resultados, né? E os resultados melhores eram os sem kimono. A gente foi ganhando
corpo nas competições sem kimono. O Marco, na época, ganhou... Isso foi em 2019? Em 2019 ele foi campeão brasileiro. E eu acho que isso impactou muito, assim, no cenário que o pessoal pensava, pô, os caras treinam em casa, assim, não é numa academia grande, o cara conseguiu ser campeão, sinal que lá tem um certo diferencial, né? Na sequência dele vieram outros atletas também, uma galera muito boa de jiu-jitsu, começou a entrar até caras de outras academias, faixa marrom, preta, a somar no treino, então a gente foi criando ali mais material humano e cada vez ganhando mais consistência ali num trabalho e aperfeiçoando, né? E atualmente, né, com esse espaço maior, a gente vê cada vez evoluindo mais. A gente até acabou de vir com a notícia ali, né, que a gente estava conversando, que a gente, quando está entrando cada vez mais pessoas, a gente está evoluindo cada vez mais ali, né, o negócio em si. A gente vai ter uma ampliação agora, a gente acabou de fechar isso, né, aumentar lá a sala que a gente tinha 2, agora a gente vai pegar já uma terceira. Então, aumentando, porque para dar vazão, né, tá tendo muita procura, e não só de pessoas, né, locais, né, como vem muitas pessoas de fora, né, acho que, assim, sem exagerar mesmo, todas as aulas têm uma presença de pessoas de fora. Cara, todo dia tem um gringo lá na academia. Sem contar com pessoas de outros lugares, de outras cidades, né, que vêm passar uma temporada aula com a gente, aula particular. Então, já está passando da linha de ser algo nacional para internacional, realmente, de pessoas viajarem na função de ficar com a gente, né? Tem atualmente um inglês, belga, pessoas de Nova York, muitos países, americano. Itália. Ontem tinha um americano de ficar tipo 6 meses, 3 meses, passar uma temporada com a gente e ficar no Rio de Janeiro. Então, a gente vendo esse potencial, a gente resolveu investir um pouco mais também para tentar chegar num patamar cada vez mais importante, né? Assim, na sociedade geral, né? Do jiu-jitsu mesmo, né? A gente falou de grappling, jiu-jitsu. Considero, sinceramente, a gente nunca quis separar muito isso, assim, eu sempre fui formado no jiu-jitsu, né? Desde 7 anos, Lucas também, de idade. Então... o pessoal fala para jiu-jitsu é jiu-jitsu também. Se a gente treinar de kimono, a gente vai treinar bem. Mas... Vocês treinam às vezes de kimono? Cara, muito raro a gente treina, né? Mas a gente treina bem, né? Treina bem? Óbvio que não vai ser no nível de um campeão mundial de kimono, né? Eu acho que a gente consegue treinar com os caras, mas... porque a gente não faz diariamente isso, mas se você pega tipo um freestyle assim, né? Tipo, vou chegar final de semana ali treinar com a galera, a gente vai treinar normalmente, né? Porque são detalhes. A gente cresceu no kimono. São detalhes. Sim, vocês treinam muito tempo de kimono. Muito tempo. Sim. A gente treina, se você pegar um comparativo, a gente tem mais tempo de kimono que sem kimono, né? Porque a gente treina... quantos anos a gente já treina jiu-jitsu, né? 20. Eu comecei com 7, eu tô com 34, então... Vocês começaram cedo, né, cara? Essa época, assim, essa fase é uma fase legal, assim, de começar, né? Criança, né? Porque eu não tive isso, mas assim, eu vejo que isso faz muita diferença. Coordenação motora, né? Quando a criança aprende tudo muito rápido, né? A coordenação ali, os movimentos e tal, é importante, né? E como é que foi? Até aproveitando que teu pai foi seu pai que colocou vocês no jiu-jitsu? Ele entendeu ali que era uma arte marcial legal pra... Então, foi assim, pelo menos no meu caso, né? O Lucas vai falar o dele depois. Boa. Mas o meu, eu estudava num colégio, né? Que era bilíngue, né? Atualmente é Everest o nome, né? Era antigamente Cumbres de Bosque. E tinha luta, né? Tinha o karatê. Aí eu fazia, né? Com 4, 3 anos, não lembro muito bem a idade. Eu fui fazendo luta, só que aí chegou um momento lá que a gente ia sair desse colégio com 7 anos de idade para ir para um outro colégio que era o Santa Marcelina, né? Que era católico, né? Aí, mudando de colégio, não tinha luta, né, lá. Então, a gente foi procurar outra modalidade para fazer, e o jiu-jitsu estava em alta, né, nessa época de 98, né? Ano de 98. Sim. Então, tinha a Gracie Barra, tinha a Aliança na época aqui na Barra, né? Então, a gente acabou indo para o jiu-jitsu, porque tinha que fazer uma luta, né, para formação da criança. Eu acho que é muito importante, né, você saber ter aquela confiança, né, de se impor, né, no colégio, que é difícil nessa idade, né. E você, Lucas, foi parecido? Qual é a diferença de vocês? 6 anos de diferença. No meu caso, eu fazia judô. Minha mãe tinha colocado
pra eu treinar judô na escola do... Acho que é no Anglo-Americano, na Barra, né? Era o Cláudio, né? O cara na época, o pessoal conhecia bem ele. Aí do judô, ela conheceu a Aliança, passando uma vez em frente, que ficava lá na Axe, onde era Estácio de Sá. Uhum. Aí, pô, gostou da metodologia dos professores ali, me colocou lá e daí em diante a gente firmou, ficou treinando aí a vida toda. E foi um Legal. caminho ali bem produtivo. Sim. Agora, cara, a gente... Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago pra você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Cara, até como eu falei aqui pra vocês, eu terminei o episódio, na verdade, que vai ser lançado, inclusive, antes do de vocês, com o Rairon, né? E a gente conversou muito sobre o mercado das lutas, o mercado do jiu-jitsu. E, cara, uma das coisas que a gente falou, né, eu venho falando, assim, é uma visão minha também, eu acho que o jiu-jitsu, ele cresceu muito para esse lado esportivo, né? Que na minha visão, isso tem um risco, né? Qual o risco maior, assim? A gente se desconectar um pouco da marcialidade, né? Da eficiência do jiu-jitsu, né? Da Acho que eu vejo, sim. da filosofia também, mas eu vejo poucas pessoas, poucos professores, poucos faixas pretas entendendo ou tendo a visão de defesa pessoal, né? Então, enfim. E a gente olha para uns cases mundiais e a gente vê ali algumas academias que focaram em defesa pessoal, né, ficando, assim, muito grande, enfim, os caras cresceram muito, né, tem o exemplo dos irmãos Valentes, tem o exemplo aqui nosso da Kira, Maneiro. né, enfim, e por que, né, a gente fica se questionando, a gente entende um pouco, mas assim, por que isso aconteceu, né, e por que também olha um pouco para esse lado, né, tão poderoso do jiu-jitsu, que é essa questão da defesa pessoal. Mas eu tô falando isso com vocês porque, assim, vocês estão indo na contramão dessa conversa, né? Então é até legal porque a gente vai falar de um outro lado, talvez. Porque vocês montaram um negócio, até quando você estava falando assim do crescimento, foi um crescimento até através da competição, né? Que muita gente começou a olhar para vocês. E eu acho que esse é até um pensamento que rola muito, assim, eu vou botar os meus atletas para competir porque, de alguma forma, eles estão divulgando a minha academia, né? Mas eu até fiz um curso, tô lembrando dessa conversa, um curso que eu fiz com o Fábio Gurgel, e ele fala assim, porra, cara, esse marketing é muito fraco em relação ao resto, né? Porque são poucas as pessoas que estão entrando na academia buscando ser atleta, buscando ser competidor, né? Mas, de novo, vocês construíram e estão tendo muito sucesso dessa forma, né? Assim, tendo uma visão, na verdade, muito competitiva, né? Inclusive vocês dois, né, são líderes e, são competidores também, representam, né? Que é uma outra coisa que a gente pode falar depois, mas assim, vocês estão acreditando nesse lado, né? Que, de alguma forma, os estudos mostram, falam assim, cara, esse não é talvez o melhor caminho, principalmente quando você vai montar um negócio um pouco, não digo menor, né, assim, mas com esse mesmo conceito, né, assim, é um lugar, né, como eu fiz a comparação aí com os irmãos Valentes. Eles não têm várias academias espalhadas no mundo. Sim. Então eles têm boa demais, né? Um resort. Né? Exatamente, cara, entendeu? Mas focaram ali
e focaram muito na defesa pessoal. Eu acho que na nossa academia, assim, no geral, a gente acaba... Eu falo isso porque eu percebo, assim, a percepção dos alunos que entram, novas pessoas. Eu acho que a gente acaba desconstruindo na cabeça da galera esse negócio de que o competidor precisa se abdicar de todas as coisas da vida para ser um bom atleta ou um bom competidor somente. Porque na nossa equipe mesmo você vê exemplos de vários caras ali, faixa roxa, faixa marrom, até com a idade mais elevada para ser competidor ali, às vezes master ou quase master, que conseguem ter ótimos resultados e mantendo a profissão deles, a vida deles normal. Então eu acho que a gente está conseguindo trazer esse público que não necessariamente vive só do jiu-jitsu. O cara vive pro jiu-jitsu, mas ele tem a vida dele independente disso, tem a profissão dele, tem a família dele e consegue ter excelentes resultados ali nas competições. Sem kimono, que é o nosso foco. Eu acho também, assim, porque eu particularmente nunca, não que não entendi, mas nunca vi muita, assim, essa divisão entre a competição e a defesa pessoal, por exemplo. Não, a gente é muito focado em competição ou a gente é muito focado em defesa pessoal. Eu acho que a gente é muito focado em fazer o mais puro jiu-jitsu, entendeu? Assim, a gente tenta focar na arte, nas técnicas mais eficientes, sempre buscando a essência da luta, do jiu-jitsu, que é o que? Você controlar o seu adversário. Exato. E, posteriormente, podendo finalizar. Então, a defesa pessoal, a gente sempre começa a pensar o quê? Naquela defesa pessoal clássica que todo mundo dessa era que a gente falou dos anos 2000 aprendeu sobre defesa de gravata, defesa de punho, né? Que vem muitas coisas ali parecidas do punho com Aikido, algumas coisas do tipo, né? Sim. Mas tudo bem, isso são tipos de defesa pessoal. Mas eu acho que, por exemplo, a gente tem aula de wrestling. Tem duas aulas de wrestling por semana com o Will. Então, o wrestling, porque ele não é uma defesa pessoal também? É uma defesa pessoal. Se você é um cara bom de wrestling, dificilmente alguém vai mexer com você na rua. Ou até você é bom de sem kimono também, porque trazendo a realidade, né, do clima tropical, né, onde a gente vive. O fato de ser sem kimono já aproxima muito mais. Sim. E assim, a pessoa... Eu acho que é mais o environment ali, né? O ambiente da galera. Como tem pessoas que gostam de competir e você vê que você tem acesso a elas, você vê que são pessoas normais, como qualquer uma, você começa a falar, eu vou começar a competir com vocês. Vamos, não sei o quê. Mas, pô, se eu perder, cara, a gente vai continuar aqui, nada muda, entendeu? Você ganhar ou perder não muda nada, então isso só vai te forçar a evoluir mais, né? Você competindo. Eu acho que a competição ela é muito importante para o ser humano, para o seu foco, porque quando você não tem algum alvo, né, você acaba treinando um pouco mais tranquilo, assim, quando você sabe que você tem um compromissozinho, né, independente se você vai ganhar ou perder, você vai querer dar o seu melhor. Então, acho que a competição para o ser humano exige que você tenha a sua melhor forma, né, todos os dias naquele Influencia processo. Totalmente no estilo de vida do cara, da rotina do Ele vai cara. querer comer melhor. Ele tem um campeonato em vista, ele não vai ficar dormindo mal, não vai ficar saindo na noitada, vai comer direitinho, porque ele tá focado ali num propósito. Então, assim, a gente também, a gente gosta da competição, mas também a gente faz uma aula que a pessoa vá saber se defender, né? Sim. Se você pega, né? A gente foca muito, né, nas aulas fundamentais, né, que o Lucas é responsável. A gente sempre foca primeiro nas defesas de finalização e defesas de saída, né, de sufoco, como saída de uma montada, de umas costas, né, que eu acho que é o mais importante, né, que uma pessoa precisa no dia a dia, ela não poder, né, se dar mal mesmo, né, e depois, naturalmente, ela vai aprender a ter confiança para atacar. Então, assim, essa questão, não é que a gente defenda a competição, né, porque, pô, atualmente tem várias pessoas que não competem. A porcentagem diminui, né? Conforme vão entrando mais pessoas, a porcentagem de competidores diminui, né? Como era só na casa. Então, assim, a gente vende, na verdade, a confiança ali de defesa pessoal também, né? Tudo bem, a gente não tem uma aula exclusiva, né? Daquela defesa clássica, né? Que eu aprendi, né? Porra,
já sei, acho que eu sei até hoje todas, né? Defesa cinturada, de tudo. Puxão de cabelo, gravata. Né? Mas a gente ensina as pessoas né? Sim, sim. A não serem derrubadas. Né? Se você parar e pensar no MMA, por exemplo, se você já passou pela experiência de treinar com alguém que só fazia MMA e aquele chão da MMA que o cara aprende ali que é o fundamental. O cara é difícil de ser derrubado e difícil de ser finalizado. Então, assim, se o cara tiver essa base, Sim. ele consegue se defender muito bem numa situação de rua, né? Que ele tem ali um possível agressor. E eu acho que muita gente está entrando atualmente lá na academia também, justamente na questão de defesa pessoal, porque eles falam, pô, que interessante, né? Só sem kimono, porque eu sempre pensei, pô, de kimono, como é que eu vou segurar no cara lá na rua, não sei o quê. Aí eu parei pra pensar, realmente tem isso mesmo, isso vai ajudar você a se defender na rua, né? Tudo bem, assim, a gente sempre enfatiza isso, a gente só quer, acho que no fundo, assim, pelo menos na minha visão, eu só quero ensinar a arte para as pessoas. Óbvio que ela vai saber se defender na rua, mas eu acho que o mais interessante é ela entender, né? Todos os sistemas que que a arte pode proporcionar, tanto de finalizações, de saída de quedas, de tudo, né? Acho que é muito legal você ensinar como funciona, né? A luta em si, né? Então, eu faço e fiz essa pergunta para vocês, que eu acho que é mais do que uma pergunta, né? Assim, é um debate aqui, né? A gente botar essa discussão na mesa. Mas eu acho até que você... Na visão de vocês se aproximam mais dessa essência da arte, como você está falando. Né? Pela forma como você vê, você está falando do sistema, né? Como você está falando da questão dos fundamentos de defesa, né? Enfim, fundamentos de queda, tudo isso, porque por mais que a gente fale, eu acho que muitas pessoas quando falam em defesa pessoal, olham para esse lado clássico, da defesa pessoal greciana, que é super importante, é a raiz de tudo. Sim, que é ótimo. Mas... Exato, mas cara, a defesa pessoal, ela se expande muita coisa, né? Até porque, né, a gente também sempre debate um pouco sobre isso. Hoje, diferente, talvez, de um tempo atrás, cara, a grande maioria já sabe lutar alguma coisinha, né? Então, você não tá lidando com leigo o tempo inteiro. Sim. Então, essa questão técnica mais evoluída, né, ou situações que podem acontecer hoje em dia, né, diferente do que aconteciam lá atrás, né, tem que sempre... Isso até foi até o próprio Hiro, uma conversa com ele falou assim, cara, o meu avô, ele deixou o legado do jiu-jitsu para que a gente evoluísse em cima do jiu-jitsu, não é para estagnar. Então a gente precisa pegar aquela base e evoluir em cima disso. Continuar regando ali a árvore, né? Então, eu acho, e a outra coisa que eu já falei, assim, eu acho que quando você tira o kimono, né, você já está se aproximando também de uma realidade. A questão sempre, e de novo, é que a gente puxa, né, que eu até falei assim, quando a gente vai muito para essa vertente esportiva, né, e a gente fica dentro de uma caixa, né, dentro de um jogo, de tempo, né, de regras. Sim. Né? Então, por exemplo, numa competição de pano, jiu-jitsu, você está muito dependente ali do pano. A questão de puxadas para guarda. As puxadas para guarda. Hoje mesmo aconteceu, foi meio na brincadeira ali, mas eu até botei nos stories. Um aluno meu, a gente tava saindo da academia, ele tava chegando, e aí se engraçou, tirou o relógio, né? E a gente se embolou ali, e teve um momento que ele me puxou. Cara, ele me puxou de uma forma... que se tivesse a Vera mesmo, só a puxada que ele fez, eu já dava um destaque, já ia, meu irmão, já ia ser um prejuízo animal pro cara. Né? Mas cara, o cara tá tão acostumado a ficar fazendo isso no dia a dia. Fazer isso lá. E, que quase instintivamente ele tá fazendo. Né? Sim. E aí a gente vai perdendo essa outra visão de situações de combate mesmo. Né? Até que, se aproxima um pouco do MMA e tudo mais. Mas quando a gente fala, e aí tô trazendo de novo para a filosofia, quando a gente traz a defesa pessoal, a gente está lidando com alguns princípios muito importantes do jiu-jitsu, né? Que é manter a calma na hora do sufoco, né? Que é entender de timing, o que é tempo, né? O que é estado de atenção, ou de presença. Porque isso tudo que é treinável durante o treinamento, né? De luta, você tá levando isso para sua vida.
E se tiver ali um molhozinho de atenção, fala assim, ó, cara, isso aqui numa situação de rua, numa situação, né, de dia a dia, pode acontecer, né? Mas eu acho que a gente está treinando, acho que acaba, e se, de novo, se tiver um foco para esse lado, a gente está treinando pessoas ali a ter uma inteligência emocional maior, né? Talvez mais precisa. Então tá sendo treinado ali vários elementos que ajudam. Quando a gente só foca, de novo, tô estreitando o foco aqui para uma competição, e principalmente no jiu-jitsu, né? Que, porra, o cara tá treinando para fazer aquilo, para segurar o cara numa posição tal que, porra, o cara não pode dar soco nunca. Você tá limitando as possibilidades, né? E até a visão e amplitude que ele tem de luta, como um todo, né? Eu acho que quando a gente volta para a história do jiu-jitsu, o jiu-jitsu, ele tinha uma visão geral. Uma visão geral no sentido seguinte, cara, eu preciso de me defender de qualquer tipo de criatura, de monstro que aparecer na minha frente, né? E, porra, como que eu faço usando de novo os princípios, né? Gerenciamento de distância, porra, as alavancas, tá tudo ali entrando, enfim, no jogo. Então é isso, assim, eu acho que a importância para mim da defesa pessoal é nesse sentido, né? De você, porra, me entender que a arte marcial, o jiu-jitsu, né? E a gente provou eficiência no mundo. É isso, né, cara? É essa a visão. Sim. Com certeza. Você tem que estar... Por isso que eu acho que o que é passado é muito importante, né? Eu acho muito interessante, né? Assim, falando agora essa relação entre a competição e a defesa pessoal, alguns torneios, né? Eu digo até... A gente está lutando bastante, né? Agora os campeonatos do ADCC. Eles são muito interessantes na questão de defesa pessoal. Porque você, vendo uma luta de ADCC e uma de IBJJF, você vê que até o pessoal leigo, pô, isso aí é uma briga, os caras estão brigando. A IBJJF acaba sendo mais estratégico. Porque a questão das vantagens, eu acho que atrapalha um pouco, né, tudo, né? O cara faz uma vantagem que a pessoa nem sabe, o leigo mesmo não sabe quem tá ganhando naquela luta. Agora na DCC é mais difícil pontuar, tem algumas coisas que influenciam para você não ficar, né, puxando. Muita punição, você tem que estar toda hora em movimento, atacando. Em movimento toda hora, então fica quase que um MMA sem golpes traumáticos, né? Então você consegue ver que os caras estão realmente... Às vezes até traumático. Sim. Taparia danada aquilo lá. Isso rola mesmo. Então, assim, eu acho que também cabe muito às federações se reformularem e criarem regras, né, ou tirarem outras, para que vire realmente uma luta, não só para o pessoal que está acostumado com aquelas regras antigas de vantagem e punição. Eu acho que a IBJJF a tendência é ela ir mudando e adaptando sem kimono. Ela já conseguiu, assim, ser flexível ao ponto de liberar as chaves de calcanhar, né, que antigamente não era liberado para faixa preta. Então, acho que a tendência, com o passar do tempo, eu pelo menos creio que eles vão adaptando as regras até chegar num ponto tem eventos legal. Também, que não tem mais pontuação, o árbitro analisa melhor para ver quem está ganhando. Eu acho que também cabe, como as competições também fazem parte, né, do jiu-jitsu, né, influenciam, cabe também criar regras e eventos para que tragam a essência do jiu-jitsu, da defesa pessoal, né? Exato. Eu não sou nada contra, né? Inclusive, a minha história é de competição, né? É competitiva. Legal. E eu acho que tem uma coisa que você falou que é muito importante, vocês falaram, né? Acho que quando inclusive, eu incentivo os meus alunos a participarem, né? Vocês não precisam viver disso, vocês não precisam, ser né? Mas, aquilo, a partir do momento que você se inscreve, cara, você vai começar um trabalho que envolve muita disciplina, que envolve ali, cara, e você começa ali, naquele primeiro momento, acho que a maioria das pessoas, uma briga com o seu emocional, você começa a ficar nervoso. Você começa a se conhecer também. Exato. Aí então, você achava que se conhecia em momentos extremos, né? Porra, cara, você não se conhecia, não sabe lidar com você. Exatamente, mesmo. Então você leva para um nível ali de estresse, você ter que lidar com aquilo ali, com aquele nervosismo que a gente falou, e a gente sabe que todo mundo emoção, né? Tanto na felicidade quanto na tristeza. Exato. E essa adrenalina, ela conecta direto também, assim, porque, você tem que controlar essa adrenalina numa situação difícil, seja ela qual for,
né? Acho que Exato. aflora todos os seus sentimentos, né? A competição, né? Você pode ficar muito triste, a ponto de chorar. Sim, Pode ficar muito feliz a ponto de ficar muito emocionado e chorar também. sim. Você pode ficar muito nervoso a ponto de ficar apático, muito nervoso e ficar tão nervoso e ficar cansado. Exato. Então, você, caralho, por que... Aí, erros técnicos, a pessoa, você deu um mole aqui, onde é que eu errei? A pessoa, cara, não acredito que eu fiz isso. E o que eu acho legal é que fez. você tá sempre buscando melhorar. Você sempre revê suas Ganhando ou lutas, perdendo, ganhando ou perdendo. Cara, o que eu posso melhorar? O que eu dei mole? O É, que eu melhoro até no meu emocional, na minha concentração Exato. para a próxima. exato. Aí Você tá vê sempre evoluindo. Então, os acho que alunos- estimula a evolução pessoal ali de cada atleta, de cada participante, né? Tem gente procurando, não, agora eu vou arrumar um nutricionista. É, agora eu vou o cara arrumar um tá, preparador físico, tá dando um up psicólogo na vida dele. É, e você vai Você melhorando, né, investir, cara? mas Vai melhorando só que todo. investir. Então tem esse ponto, né? De novo, não sou nada contra a competição. O debate que a gente sempre traz para a mesa, né? O quanto a gente só foca nisso, sabe? Assim, Sim, porra, o sim. foco Sim. é a competição, né? E, porra, eu vou vender o meu negócio Sim, falando que é o sim. seguinte, eu tenho os melhores atletas. Mas assim, eu não tô nem falando que não pode dar certo, Sim, né? sim, sim. Pode dar. Sim, E sim. pode ser um esporte incrível, só que aí vira esporte. Sim. né? Isso, E aí, quando você foi até falar sobre, você começou a falar de arte. Eu falei, opa, esse pra mim realmente é uma arte, Sim, claro. né? Porra, e vocês sabem muito bem, quando vocês já atravessam Criado. esses anos todos fazendo aquilo, desde os 7 anos, É. vocês Tá têm esse dentro da entendimento. gente, Tá muito dentro. Querendo ou não querendo, tá dentro, né? Da Exato. gente, E vocês captaram, cara, um movimento, talvez ali, como vocês estão falando, um pouco sem querer, né? A gente pode até falar como que começou esse negócio, que, porra, é um movimento hoje mundial quase, né, cara? Assim, isso cresceu muito no mundo, esse movimento do sem kimono. Exato. o pessoal, a gente ficou muito, né, relacionado com o sem kimono, assim, acho que Exatamente. vai ser De forma que eu nem eternamente isso. imaginava, assim, a gente até estava comentando aqui mais cedo, quando a gente foi na BGA Stars, né? Eu tava lá de coach pro Marco, aí o Cobrinha e o Michael Lang comentaram que conheciam o trabalho, que já tinham acompanhado. Eu fiquei de cara, assim, eu não sabia que tinha essa dimensão, né, desses caras, assim, Não, referência. A gente atualmente Eu achei bem legal. conversa com todos os caras, conhece todos, vão lá treinar com a gente, Cyborg, Wagner Rocha. Só cara fera. Se você me perguntasse há 5 anos, sei lá, 10 anos atrás, eu não achava que ia chegar nesse Rodolfo nível. Vieira já passou lá no nosso Acho que todos dojo. os caras já... Cara, Sim. muita E assim, gente. a gente age com mais naturalidade, como se fosse assim... É algo normal, os caras são pessoas que nem a gente, mas assim, né? A gente tinha uma visão antigamente de ver os caras, tipo, caraca, olha os caras ali, não sei o quê. Aí agora a gente conversa normalmente com eles, entendeu? Então, assim, eu acho que é até um sinal que, né, que a gente está caminhando, né, num caminho que está evoluindo. certo. Acho que não só isso, né? Vocês têm lutado com esses caras também, né? sim. Pô, você lutou com o Isaac Baense, né? Sim. Lutei, fiz uma luta com ele. né? Porra, então assim, são os caras, meu irmão, Sim, sim. no topo, né? Sim, Vocês com estão alunos, lutando com esses tudo, caras. Sim. E trocando ideia, né? Assim, normalmente, né? Instagram, tudo, os caras comentam, a gente conversa. Então, acredito que a gente esteja lá em cima também, né? Fazendo um nosso papel assim, na sociedade, né? Aqui do jiu-jitsu no geral. Sim. Questão no Rio de Janeiro. Então, né? A gente está bem como, né, referência no Brasil de tudo de sem kimono, né? Todo mundo elogia, assim, é difícil. Óbvio, sempre pode ter alguma crítica ou não, mas Sim.
a gente está fazendo um movimento mesmo, né? É um movimento. Um os movimento Estados Unidos, pioneiro, assim, né? Já reforça essa onda do sem kimono no geral há um bom tempo. Na Europa também tem vários praticantes sem kimono. E agora no Brasil, acho que a gente está A gente puxando. sente abraçamos a causa, né? abraçamos a causa de Tudo evoluir sem aí kimono, o grappling. Agora tem um lado, né? De novo, trazendo para essas tensões que existem no nosso negócio, né? Tem um lado que, porra, defende o kimono, né? Principalmente o lado mais tradicional, e fala Sim. assim, porra, meu irmão, mas o kimono é jiu-jitsu e o sem kimono não é. Enfim, como é que vocês veem esse negócio, assim, até para vocês, a gente tava falando isso um pouco antes, que, porra, vivenciaram muito tempo de kimono, de uma hora para outra virar a chave para um outro negócio e ficar só ali, né? Porque vocês nem voltaram, vamos ficar mais ou menos aqui, um pouco de kimono. Vocês simplesmente, meu irmão, resolveram fazer esse movimento. Eu particularmente enxergo como dois esportes diferentes, assim, a filosofia é a mesma, né? A gente aprende ali o jiu-jitsu desde o início, todos esses valores, né, que a arte marcial nos proporciona, mas assim, quando a gente fala de competição, você tem que se adaptar. Se você quer ser campeão de kimono, eu acredito que você precisa treinar muito de kimono. Se você quiser ser um campeão sem kimono, você precisa ter um treino para sem kimono. Assim, eu enxergo assim, como se o jiu-jitsu fosse o grande grupo, e dentro desse grupo, né, vão ter várias subdivisões, assim como a gente estava falando da defesa pessoal. Sim. Eu acho que vamos dizer, não uma luta, mas é uma vertente ali que Sim. a pessoa quer fazer defesa pessoal, a clássica. Tem o pessoal que só quer treinar de kimono, o pessoal que só quer treinar sem kimono, o pessoal que só quer competir. Então você pode ir escolhendo em quais áreas você vai servir, né, o seu público, né? Então, assim, eu acho que a gente resolveu focar muito no sem kimono e na parte de competição, wrestling também, mas, assim, não acho que é necessário você ter uma academia que precise de tudo ou que é uma exigência ter o kimono, assim como uma de kimono, tem muita de kimono que não tem aula sem kimono. Sim. Então, por que não pode ter o contrário? Porque o de kimono é mais antigo, entendeu? Não vejo tanta obrigatoriedade em ter tudo, porque a maioria das academias não tem tudo, né? Sim. Muitas academias de kimono não tem defesa pessoal, aula de defesa pessoal. E assim como os pessoal da defesa pessoal, a gente fala que essas academias têm que ter defesa pessoal, mas acaba que é o negócio do cara. Então, eu acho que quando você se especializa em alguma coisa, você acaba saindo um pouco na frente. Às vezes você tem tudo, mas você não é a referência de nada. Exatamente. Eu acho que grande parte do negócio de vocês foi essa questão da especialização, né? Vocês escolheram aquilo ali e você é o melhor nesse negócio. Eu acho que isso tá fazendo uma diferença, né? A gente ficava pensando, pô, a gente pode ser bom no kimono, muito bom no sem kimono, ou a gente vai se especializar no sem kimono e ser excelente nisso, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que isso levou a gente onde a gente está hoje. Talvez se a gente tivesse feito outra escolha, a gente não tivesse com essa visibilidade atual. É verdade. Não. Agora, o que rolava antigamente era o seguinte, cara. Isso até eu lembro dessa conversa até com o Roller, né? Eu fiz essa pergunta pra ele. Eu falei assim, pô, Roller, mas a gente, quando começou a DCC, tinha essa coisa do jiu-jitsu de kimono, e chegava a DCC e a galera ia lutar sem kimono, né? Os grandes campeões das suas artes, aí tinha uma galera do sambo, enfim, misturava uma galera lá. E o jiu-jitsu, cara, sempre se dava bem, né? Eu lembro dessa de novo, lembro dessa fala do Roller. O Roller falou assim, pô, cara, no primeiro que eu fui campeão, eu tirei o kimono no dia. Treinei só de kimono. No segundo eu tirei uma semana antes. No terceiro ele foi falando assim, né? Ele falou assim, pô, o que eu treinei mais sem kimono foi o que eu me dei pior. Mas assim, o que no final, assim, o resumo dessa história, e a gente teve um histórico também com luta livre muito parecido, porque na época da rivalidade do jiu-jitsu e luta livre, a grande maioria das vezes, cara, o jiu-jitsu, né, se superava, né? Quer dizer, superava a luta livre. E
o que ficou notório era que o kimono, de alguma forma, dava uma refinada. Era um jogo sempre um pouco mais técnico, né? Sim, tem uma linha de raciocínio para explicar isso. O jiu-jitsu de kimono é mais antigo, né? Que a luta livre, no caso. E o número de praticantes era muito maior. Então, o número de desenvolvedores, né? De técnicas, de preparação física, de tecnologia, de investimento, de tudo era maior. Então, a própria competição de kimono era muito mais difícil, porque tinham mais praticantes, então nivelava por cima, né? Então, acabava que esses atletas, eles já eram mais rodados e experientes, né? Na competição em si. Então, acabava que eles se sobressaíam, né? Isso aconteceu até há pouco tempo, acontece com alguns atletas até hoje, né? Que já tem tanta experiência, né, de competição, às vezes vindo do kimono, que fica fácil migrar para o sem kimono pelo fato de ser um esporte novo, né? Mas, assim, né, vem mudando, né? Porque cada vez mais vem se tornando, né, um caso à parte ali, né? O treinamento sem kimono, né? E você vê que tem atletas já exclusivos, né? Não só a gente fala da gente, né? Mas você vê que tem lá nos Estados Unidos, tem pessoas que já treinam há 10 anos, mais de 10 anos só sem kimono. Caso de Jim Lister, né? Aqueles caras todos, você vê que era um cara desconhecido e ganhou do Rodolfo, assim, ninguém entendeu nada. Mas então era um cara que já estava muito mais aprimorado, já desenvolvendo com mais tempo, né? Eu acho que foi muito por causa disso, né? Existia muito mais competição e muito mais com atletas muito mais, né, refinados no kimono, que aí tiravam sem kimono. Não era questão técnica em si, até era também, mas acabava da experiência e rodagem de competições, né? Estarem se testando com desafios sempre mais altos do que o cara que não tinha muito ali, né? Você acha que os atletas hoje, que são híbridos, né? Porque tem uma galera, né? O próprio Mika. O Rotolo também da vida. O Rotolo. O Roberto Gimenez, tem vários. São os caras, né? São híbridos. Os fora de série, os outliers, né? Eu acho que são casos à parte também. Eu acho que um caminho, assim, fácil para você... Fácil não, né? Mas, assim, mais direcionado para você se especializar e performar é você focar, né, em um caminho. Se você quer ter muito resultados em algum dos dois, você precisa focar realmente em algum deles. Se você analisa o Mika, né, e o Rotolo, são garotos que vêm treinando em alto nível competitivo desde garotos, né? Você vê vídeos deles, né, por criancinhas aí já lutando como adultos, né? Tem muito caso do Daniel, né, que treina com a gente também, o Danielzinho, 220. Ele luta de kimono e sem kimono, mas ele tá nessa pegada já, um treino profissional quase, né? Já tem mais tempo que muito adulto. Aquele garoto aí é um faixa preta mirim, então você vê então, é tudo sobre a questão de horas, né, de treinamento. Ele tem mais horas de treinamento com kimono e sem kimono, que às vezes que até mesmo um faixa preta que começou a treinar para competir. Então ele já tem mais experiência do que um cara mais velho que tá começando a treinar sem kimono só. Então, acho que tem muito a ver. Se você analisar cada case ali, né, dos atletas híbridos, eles estão nessa pegada já há mais horas de voo. Anos, né? Ali, né? Você vê um garoto como esse vai chegar adulto, né, e já vai ter várias horas de prática ali. Então, a tendência dele continuar performando muito bem, né, contra caras que começaram mais tarde. Um faixa azul de 16 anos está treinando, às vezes, está mais experiente que um faixa preta, né, pelo caso dele. A gente vê casos aí no cenário de atletas, por exemplo, que migraram de esporte, né, por exemplo, o judoca migra para o jiu-jitsu, consegue performar bem. O wrestler... migra para jiu-jitsu, consegue performar bem. Lá. Isso, teve uma faixa azul que arrebentou lá no Mundial no Gui. Ela é wrestler, acho que competiu Olimpíada. Treinou 2 meses, não teve nem graça, bateu em todo mundo. Sem kimono, então, que se aproxima muito do wrestling. A gente pega, visitaram muitos judocas, né, lá nesse ano, lá na pirâmide. O William Lima, que foi prata. Schmidt, né? Então, você vê que os caras têm vontade de migrar. Eu acho legal você ter essa interação com os atletas olímpicos, que você vê a questão de mentalidade, a filosofia do cara diária. É um negócio, assim, bem diferente, né, do comum. O cara realmente é dedicado full time, tem a cabeça ali, tem uma vontade de ser campeão absurda, sabe que o caminho, muitas vezes
Você vê que isso faz uma diferença muito Já animal, né, sabe cara? o caminho, é só trocar o esporte que ele vai fazer umas atualizações, adaptação, A mas já... impressão que dá é que o cara performando, ele tem um coração ali, uma vontade de ganhar um pouco diferente. Ele Assim, se conhece já geral. foi testado no limite, numa competição olímpica. Então, Sim. que é um campeonato Muito disputado. Né? que a gente está falando aqui sobre jiu-jitsu, tá um pouco longe do olímpico, né? Então, Sim. esses caras, se eles decidem migrar, eles com certeza iam ser bem-sucedidos. Agora tem isso, dentro disso que você estava falando, tem uma galera muito nova que já treinou há muito tempo. Tem quase, o cara chegou na faixa azul, só o cara tem um tempo de faixa preta, o cara já treinou 10 anos, direto. E é uma outra coisa que está acontecendo, principalmente, eu acho que principalmente no sem kimono, porque eu acho que uma outra coisa que é legal no sem kimono é que ele equilibra mais, né, os níveis. Pô, se a gente vê o caso agora aí do aluno lá do Melk, né? Acho que você lutou com ele. Sim, sim, tem vários deles. O ADCC você pode lutar nível fundamental, intermediário e avançado, né? Uhum. E eu acho que é a divisão mais justa, né? Porque o fundamental são mais de 2 anos de luta, são menos de 2, até 2 anos de luta, o intermediário até 5 e o avançado mais de 5. Então você pega as crianças, por exemplo, que já estão treinando já há mais de 5 anos, né? Já se Elas encaixam no avançado. já se encaixam no avançado, que é o que acontece muito nos esportes olímpicos, falando, né? Sim. Está falando, vamos falar dessa relação. Você pega um judoca, já pega a faixa preta com 18 anos, um wrestler já está lutando com 18, um próprio jogador de futebol já está jogando, se o cara é bom, ele está jogando, está despontando com 18 anos. Então, eu acredito que essa relação, né, do faixa azul ter que lutar com faixa preta e até ganhar, não é algo que você tenha que falar que é algo até uma visão meio equivocada, assim, geral da plateia do jiu-jitsu, assim, que o pessoal vê assim, caraca, o faixa azul tá fazendo duro com preta, mas na verdade, você pensa no futebol, por exemplo, o Vinícius Júnior com 18 anos já tava arrebentando os caras, consagrado, então eu acho que a tendência do garoto novo é realmente performar ali melhor do que a galera que já tá mais tempo você pega um cara na luta, né? De 25 contra um de 40. Ah, mas o 25 é faixa azul. Mas o cara é de 40, faixa preta, mas tem 40 mesmo. Sim. Entendeu? Você bota no wrestling isso, no MMA, qualquer coisa. Entendeu? Então, o normal é o cara novo ter mais vantagem, né? Sim. Não é porque a faixa vai fazer superpoderes ali. A faixa, né, a gente fala, é algo mais de uma meritocracia, de uma resposta foi um caminho, né, que você percorreu para existir uma hierarquia, né, na filosofia marcial, não na questão desportiva, né? Sim. Mas geralmente, né, eu vou voltar pro pano rapidinho, né? Geralmente, se a gente bota de pano um faixa azul com faixa preta, sei lá, 80%. Você pega um faixa preta bom, um faixa azul bom, cara, existe Eu acredito que o pano talvez não exija tanto da tua performance quanto o sem kimono. Eu acho que o sem kimono você tem uma transição de cenários maior durante a luta do que numa luta de kimono. A luta de kimono, querendo ou não, é mais amarrada. De kimono. De kimono. Outra E situação. o sem kimono não, tá sempre em movimento, né? Sim. Outra situação também é que a gente começa a trabalhar na quantidade de acontecimentos que vão ter, por exemplo, num confronto entre faixa azul e faixa preta. Quantos confrontos vão ter, por exemplo, num ADCC entre um faixa azul, um faixa roxa com um faixa preta, que seja marrom? São vários, mas a notícia vai ser sempre quando o azul ganhar do preto. Sim. Agora, você vê no kimono, não acontece sempre de existir esse duelo entre o azul e o preto, porque existe a subdivisão de faixas. Exato. É difícil você ver uma luta entre um faixa azul e faixa preta, os dois usando kimono. Sim. Eu não lembro a última que teve, assim. Poucas vezes em eventos privados. Quando faz um evento ou outro. Agora, tinha na minha época, às vezes, de marrom e preto, né? Porque tinha menos pessoas. Mas aí já tá mais próximo, né? Já tá muito próximo. Muito próximo. Porra, às vezes você pega o faixa marrom, inclusive, os caras... Pode às vezes tá com muito mais vontade do que o faixa preta. Sim. Não tem quase nenhuma. Ainda mais se os dois estiverem treinando todo dia, já por anos. É a mesma coisa também, o roxo ou azul. Mas você que teve essa experiência agora, recente, inclusive. Sim. Quando você soube que o cara era faixa azul, isso pra você gera um peso
emocional? Cara, eu vou te confessar que não. Muita gente sente esse peso. Assim... Porque o cara, tipo assim, eu não tenho muito a perder. Você tem, né? Você fala assim, pô, o cara faz... eu tenho quase uma obrigação de ganhar desse cara. Na minha consciência, eu não pensei hora nenhuma na luta nisso. Pra mim, que sempre quando você entra pra lutar com alguém, são 2 homens, né? Sim. Então, eu não sei se no meu subconsciente alguma coisa pode ter afetado, né? Mas, assim, enquanto tava lutando, não pensei hora nenhuma que ele era faixa azul, ou que ele era mais novo, ou alguma coisa do tipo. Eu só tava... Durante esses últimos anos, sempre que eu entro para lutar, eu tô pensando mais na minha performance, né? No que eu consigo executar, nas minhas técnicas, no meu plano de luta, do que no próprio adversário em si. Assim, eu procuro não enxergar muito, pegar essa parte pessoal, assim, sabe? Sim. Óbvio que eu vou tentar estudar a estratégia dele, o jogo A dele, B, o que ele pode fazer, as fraquezas, mas não assim, esse cara é maior, esse cara eu sou mais campeão que ele, ou alguma coisa do tipo, porque eu acho que no final da história, se você ganha ou você perde, sinceramente, depois de um tempo, eu acho que ninguém se importa muito, assim, você é o cara que mais se importa com isso. É você que coloca a notícia peso. Vai acontecer, depois de 2 dias vai ter outra notícia, então eu vi muito o Jorge St-Pierre no podcast falando isso, que, cara, ninguém se importa. Ninguém se importa se você vai perder. Né? Que era uma forma dele ficar mais tranquilo, era ele ver a velhinha lá no supermercado. Ele falou, se eu perder ou ganhar, aquela velhinha vai continuar fazendo as compras dela. Exato, O impacto que eu vou causar no externo... Eu acho que você ganhando ou perdendo para os seus alunos, eu acho que a visão sempre vai ser positiva, porque você está mostrando que você está lutando sempre, independente de com quem seja, entendeu? Você está sempre tentando melhorar e não tentando ganhar os campeonatos. Claro, você quer ganhar campeonatos, é ótimo você ganhar, né, as lutas. Sim. Pô, mas isso é legal que você falou, porque isso é uma outra coisa que quando... Às vezes o cara é professor, líder de uma academia, né, ele não quer também ficar se expondo muito. Ele fala assim, pô, mas se eu perder... então, o que os alunos vão achar? É uma coisa que eu tento passar até pros alunos lá, pros integrantes da equipe, assim, né? Às vezes o cara cria esse peso na cabeça dele. Caraca, tô com medo de entrar na competição que eu vou decepcionar o meu professor. Mas a gente vai ficar muito mais orgulhoso dele indo lá se expor e tentar dar o melhor dele do que ele simplesmente ficar na academia acomodado, entendeu? Porque você vai continuar sendo a mesma pessoa. A diferença vai ser você vai ser uma pessoa que tem medo de se expor e uma pessoa que foi pra dentro. Que só quer melhorar mesmo, né? Que a competição acho que é sobre isso. Claro que o cara tem a escolha dele, suas limitações, se ele não quiser competir, beleza, mas se ele competir, é claro que ele, independente do resultado, a gente vai ficar feliz ali dele ter porque tentado. Ele venceu, ele já venceu dele mesmo. A primeira batalha já foi. Ou se inscrevendo ali, porque, né? Realmente isso exige um pouco, né, da sua, né, dessas sensações ali, né? Você, caraca, agora eu vou lutar, né? Porque realmente... a gente está falando, de novo, a gente está falando de uma coisa que vocês vivem isso. Sim, né? Vocês têm propriedade para falar porque vocês estão fazendo exatamente isso. Eu acho que as vitórias e as derrotas vão acontecer sempre. Você vai não foi a última derrota, vai ter outras lá para frente, porque eu vou continuar lutando e vai ter outras vitórias. Como, por exemplo, eu tinha ganhado esse ano eu lutei 3 ADC6, as 3 competições que eu tenho foram esses ADC6. Eu estou focando nesse torneio, né? Então, eu lutei em Natal, fiz 4 lutas, fui campeão. Pô, né? Tem aquele afloramento que todo mundo fala, porra, esse cara é o melhor, é o campeão. Sim. Aí teve São Paulo, ganhei 2 lutas muito bem e perdi. Aí tem aquele que eu tava, inclusive, não tava? Não foi agora. Foi. Aí... Todo mundo, não, tu é muito bom. Sempre vai ter aqui, perdeu pro faixa azul, sei lá o quê, não sei o quê. Tá bom. Aí passou. Não, esse eu não tava. Foi aí passou, aí eu fui pra Buenos Aires. Aí, fui campeão, fazendo 5 lutas. Lutando com todos os atletas. Aí você vê o reconhecimento da galera lá de fora, tudo. Então, a vida, né, são altos e baixos. Exato. Você tem que estar preparado para isso. Eu acho que o importante da competição é você ela te mostrar que a vida não é só felicidade. Você perde, você aprende, você ganha, você não pode subir a cabeça achando que você é o melhor do mundo. Ganhou, acabou, passou a página, vamos para a próxima. Eu estou escrevendo meu livro até hoje, entendeu? Então, eu acho que é isso, não tem muito esse negócio de se preocupar com o seu cartel, né? Uma coisa imaginária que só você está imaginando isso, ninguém sabe de mais nada, ninguém se importa tanto assim, entendeu? Então é mais sobre você, eu acredito, assim, as competições de jiu-jitsu. Sim. E agora sobre a metodologia, né? Vocês também, eu acho que a grande força ali do negócio
é a forma como vocês tocam o treino. Pelo menos isso chegou para mim. Você fala assim, porra, do jeito que eles, enfim, tocam o dia a dia de treino ali é muito maneiro, que é diferente também, né? Como é que vocês formularam esse caminho? Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, por trás disso. A gente tem ali um preparador físico que monta as nossas planilhas de treino, né, os estímulos Ítalo específicos, Vilardo. que é o Ítalo Vilardo. Então, tem dia que vai ser específico, sei lá, de descanso tal, ativo tanto. Tem dia que vai ter mais sparring. Então, tudo isso é formulado de forma periódica, né, focando em alguma competição importante. Então, se a gente vai competir daqui a 2 meses, por um exemplo, aí ele faz aquela planilha toda voltada tanto na parte física, né, na academia, quanto no tatame, para a gente chegar no dia do campeonato numa performance ideal, né? Sim. E a parte técnica também a gente adota uma metodologia que é bacana, que a gente faz o máximo possível para o cara não se lesionar, né? Foi algo até que a gente viu bastante quando a gente passou a temporada lá no Texas, né, com o John Denner, que o nosso parceiro Daniel levou a gente, Daniel Merla, que a gente viu que o pessoal lá treinava com muita consciência disso, de que não pode machucar o atleta, porque o atleta precisa competir, precisa dos eventos, então você precisa treinar cadenciado ali, de forma que você proteja a integridade física ali, ao máximo possível dos seus companheiros de treino. Então a gente tem um protocolo, né? Até quando vai visita lá na academia, a gente ensina como treinar, a gente dá instrução daqueles regulamentos para o cara poder aprender a treinar com a gente, né? No nosso treino, por exemplo, o cara chegou numa posição encaixada, um armlock. A gente jamais vai usar o nosso quadril para hiperestender, né, o membro do cara. Então chegou, a gente só trabalha controle. Até para o cara que está recebendo a posição, ele ter chance de tentar arriscar as defesas também. Porque se eu simplesmente dar um tranco, eu não sei se aquilo realmente está funcionando. Às vezes o cara está batendo por medo. Ele está no treino, entendeu? O cara é louco, vou bater logo para não me machucar. Agora, quando você tem essa mentalidade de chegar numa chave de calcanhar, que seja, e não hiperestender, você só posicionar, você estuda ali o máximo do seu controle possível para prender o cara, para você ter a técnica correta, não machucar o seu parceiro e ele ter o tempo suficiente de pensar nas defesas apropriadas ali para cada situação. Acho que a postura também de treino, a gente sempre passa a posição técnica e a gente conseguiu educar já o grupo, né, de uma forma que ele não tem que ficar chamando toda hora para ficar tirando essa dúvida. A gente mostra 2, 3 vezes, 4, que seja a técnica. Então, todo mundo tem que estar 100% focado nisso, porque eles sabem que não é só levantar o dedo que a gente vai lá ficar mostrando, porque isso acaba relaxando muito a pessoa no momento que ela precisa prestar atenção. Às vezes ela está viajando em alguma coisa, ela nem sabe qual foi a posição, estava pensando com certeza em outra coisa, e ela, vou chamar ele me mostra aqui tipo um private, né? Isso acontece muito. E atrasa o treino. E atrasa o treino. Então a gente sempre mostra a técnica e aí as pessoas têm que ficar praticando. O cara vai ter aquele tempo para ver. Como é lá fora, né? Assim, nos Estados Unidos, ou então na Europa, a gente vê muito isso. Na maioria dos lugares. Aqui a gente sempre tem aquela cultura de ficar, como é que faz? Justamente para matar um pouquinho da repetição, né? Porque tem gente que não acha que é fazendo repetição de técnica. Exato, né? mas isso é um lance, né? Assim, acho que o que geralmente acontece... Faz 2 vezes. O cara faz 2 e acabou. É resenha. Porra, tá feito. Já sabe, né? Então, porra, mas já dominou? Então, como que vocês conseguem colocar essa outra mentalidade, né? Que é a da, porra, você Então, conseguir fazer as repetições. A gente dificulta um pouco essa questão da pessoa ficar chamando toda hora, sabe? A gente não né? Pelo menos eu não vou. O cara, pela grosseria do malandro, o cara já nem pergunta de novo. O cara, não, mas eu não entendi. O cara, tá bom, galera, vambora. Então eu falo assim, pô, olha aqui como é que é. Eu tô fazendo. Ou então mostra, olha pro cara, ele tá fazendo certinho e faz. E não para tudo, vou parar a aula de novo para isso, entendeu? Acho que o tempo tem que ser o máximo aproveitado, entendeu? E a pessoa, às vezes,
sem maldade mesmo, tá? Ela pergunta porque acaba caindo no costume. Sim. Sempre tem aquele cara que sempre Viciado em perguntar. Ah, mas Sim. se fizer isso, se fizer aquilo. Não, isso deu outro dia. Outro dia não, Se uma tem privada, milhões- alguma coisa do tipo. Mas Tem milhões de a situações. aula hoje são essas 2, 3 posições, vamos fazer. As dúvidas, óbvio que vão ter várias reações e variações, óbvio. Sim. Mas não é para ficar numa mesa redonda aqui num podcast e ficar falando sobre várias É, as teorias das praticar. defesas e ataques. A gente vai ficar aqui para sempre. Sim. Porque é isso, né? O jiu-jitsu, ele vai, meu irmão, vai abrindo, se defende ali, eu tenho aqui, aí vai... Vamos porra, vai sentar embora. numa mesa e conversar. Mas em cima disso, principalmente, Lucas, você falou de você não ir até a finalização, não deixa de lado um momento do treino importante, assim, que eu digo momento do treino é o momento que você sabe que você pegou, ou você já sabe que você pegou na sua sabe. cabeça. Já sabe, porque lembra que a gente tinha falado sobre o controle, né? O controle, ele vem primeiro que a finalização. Existem Sim. finalizações de bote? Existem. Mas muitas vezes essas finalizações de bote, quando realmente é o que interessa, né? A gente pode falar de uma competição, até mesmo uma situação de defesa pessoal. Sim. Muitas vezes, quando você vai tentar finalizar alguém, quando realmente você precisa e você não consegue, isso é uma das coisas mais frustrantes que tem numa luta. Sim. Você, meu Deus, eu cheguei aqui, Muito não perto, peguei, não consigo. e agora? Sim. O cara, eu não sei como é que eu vou pegar esse cara mais. Então, quando você trabalha em primeira mão, né, o controle de uma finalização, tanto de um braço ou de um pescoço, não digo muito pescoço, mas de juntas, né, de pé, de kimura, que seja, você, quando tem o controle da posição, você sabe que é basicamente a última etapa é fazer a hiperextensão, que é você quebrar o cara. Então, você, através de um bom controle, o cara não consegue nem defender mais, ele está preso. Você fica ali, fica Não na posição. Não sai, porque você chegou na penúltima etapa, que é o controle total daquilo, a próxima é quebrar. Sim. Então, quando você faz isso com propriedade, com controle, você sabe que se ele estiver se debatendo muito, você pode largar, porque você sabe que você está pensando e cuidando dele. E ele também está ciente disso ou não, mas o que importa é que você não quebrou ele. Sim. Entendeu? Porque se você vai machucar, mas ele não bateu, aí vai quebrar o cara, vai machucar, entendeu? E traz um refinamento também, talvez, Muito, né, cara? muito, De total. feeling, assim, de você sentir. A pessoa percebe que você já chegou no ponto ali da finalização, tudo. Então, você sabe. Você vê que tem caras que trabalham tanto controle, né? Teve até uma luta que o Marco fez que só na montada o cara sim. bateu, né? Porque, Tem vários, Só na pressão na montada. que ele abafa, né? Então isso é muito importante, assim como as defesas também são muito importantes, né? A gente estava comentando, às vezes Sim. você se defende numa competição, quando o cara vê que perdeu a melhor posição dele e você já tá atacando de volta, isso para a cabeça dele é frustrante, né? Sim. Teve uma luta em Deodoro, que o Marco tava no meu coach, esse cara já aborrecido comigo, perdendo a luta de 9-0. Aí esse cara, bora, reage. Aí o cara nas minhas costas, aí eu falei, tá, beleza, eu vou trabalhar as defesas. Eu fiquei calmo, fiz a defesa de costas, saí, entrei nas pernas, fiz o controle ali máximo que eu poderia ter dentro da tranca de perna dele ali no Shigarami, entrei no Ryuhook e acabou a luta. Uma luta que tava 9-0 por causa de uma defesa que eu sabia fazer bem. Eu consegui reverter a situação. O Felipe Cecílio na final do Brasil. Tem vários casos. Teve vários casos. Tem uma característica Vai forte marcando. de saber se defender. O Filipinho se defende muito bem. Muito também. bem. Todos os caras se defendem. Às vezes, através de uma defesa, vem a vitória, né? Então, acho que se você constrói uma base forte, sólida de defesa, você já está em outro nível. Já. Eu acho, voltando de novo para aquele papo da essência, o jiu-jitsu, ele é uma arte de defesa. Né? E eu acho que é onde, quando você tem a confiança da defesa, é onde te dá realmente a autoconfiança. Né? Você não está dependendo de ataque. Eu sei que ninguém vai me ganhar. Não sei se eu vou ganhar do cara, mas vai ser difícil me ganhar. Você fica confiante para atacar, porque o que pode dar errado num ataque? Você receber um contra-ataque para o cara te finalizar ou te controlar. Mas se você tem uma boa defesa, você pode arriscar, porque você sabe que vai sair também dessa situação. Sim. Então acaba que você fica muito confiante para atacar também, porque as pessoas às vezes não ficam confiantes para atacar, né? Pelo fato de terem medo de cair numa situação desconfortável. Mas se você lida bem com todas as situações desconfortáveis que uma luta pode oferecer, por que temer atacar, né? Sim. Então acho que o
acho que em todos os lugares o faixa em branco, o iniciante, ele tinha que focar, acho que 90%, 80% em defesa. Em aprender a se defender de qualquer situação, tanto defesa pessoal como ataque de finalização, queda, raspagem, passagem, guarda, retenção de guarda, todos esses assuntos. Se ele faz isso bem, ele está preparado para lutar com faixa preta, porque ele pode ser atacado várias vezes e vai estar se defendendo. Pode ser que ele não ataque, não tenha chance, mas ele não, só dele não ser finalizado ou controlado num 100 quilos, umas costas, eu acho que ele já é um faixa azul a ser considerado pelos mais graduados, né? Sim, verdade. E essa parte, cara, uma outra coisa que eu acho que veio muito forte, principalmente nessa onda do sem kimono, é essa parte toda de perna e perna. Enfim, vocês dominam isso, principalmente voltando para essa questão da defesa, né? Acho que começa talvez daí, né? Assim, porra, eu crio uma defesa sólida para isso depois dos ataques. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acho que as gerações de jiu-jitsu, né? Eu tive até o Helson mesmo fala assim, porra, chave de pé porra nenhuma. Então, tem até um corte ele falando isso. Mas, enfim, vocês se aprofundaram nesse negócio, né, cara? Que eu acho que tem muita técnica ali também, né? Tem. Metade, né, do corpo para baixo. baixo. Mesmo, quando eu comecei, porra, a treinar, principalmente por ter um aluno meu que talvez vocês conheçam, o Pedrinho, o Pedro Lemos. Sim, ele é bom demais, né? Bom demais. E começou a comprar instruction. Virou aluno dos caras todos. Meu irmão. Começava a complicar muito nesse jogo de pé. Né? Então, e que foi bom que é aquilo que você falou, me afiou também, né? Mas tem muita coisa ali. Então, assim, como é que vocês evoluíram nisso, assim? Porque é muito estudo, né? Cara, realmente estudando e praticando todos os dias. Eu acho que vão acontecendo coisas, né? A gente não sabe se é sorte, se é o acaso, ou se é uma tendência. Porque, por coincidência ou não, começaram a aparecer muitos caras bons de Lego. O próprio Renzo, né? A galera da luta livre começou a migrar lá pra academia. Treinar com a gente. E a gente meio que sentia a obrigação de aprender isso. Porque eles chegavam ali naquele território, a gente ficava, né? O Renzo era um que, atacava a perna ali e ferrou, maluco. Eu falei, só de encaixar. Me pegava um monte de vezes no treino. Eu falei, preciso aprender a entrar nesse cenário, né? Me defender e atacar. Era quase considerado um golpe baixo, porque não tinha... Exatamente. Se chegasse ali, a gente não conseguia defender. A gente foi aprendendo muito com ele no início ali. E depois a gente foi estudando, né? Por várias formas. Por ele mesmo, por instrucionais. A gente foi correndo atrás. Falou, não é possível, a gente tem que ficar bom nisso. Como é que pode você ser bom de tudo, mas se chegar nessa área aqui... Já era. Checkmate. Meu jogo tá totalmente desequilibrado. É a mesma coisa o wrestling também, né? Você precisa ter uma base em pé ali para poder a mesma coisa. Se virar na luta. Eu acho que o sem kimono, principalmente, as pessoas têm que saber tudo, né? E essa extra, né? Que é o leg lock e o wrestling. O wrestling, atualmente, eu acho, no cenário é o mais importante. Porque se o cara... por mais que você ataque muito bem as pernas, o cara sabe disso, ele vai esconder as pernas ali e você precisa ter o teu jogo B. Sim. Então, você tendo uma boa base de wrestling, você se sente seguro para levantar ali e tentar decidir a luta em pé, entendeu? Tanto por baixo ficar em pé, quanto ficar por cima e não ser derrubado, ou você derrubar o cara. Então, você dita. Como no MMA, Dilema, né? Como no MMA. O cara que tem um bom wrestling, ele decide se vai ficar no striking ou vai pro chão. E no grappling é o mesmo. Ou você vai ficar por cima ou vai ficar por baixo. Você escolhe um pouco sobre isso, né? Sim. Então, acho que esses dois são muito fundamentais. A gente, antes dos leg locks, né, entrarem a febre aqui, né, no Rio, no Brasil, a gente já também tinha saído muito na frente no wrestling, né, que a gente tinha começado a treinar o wrestling lá para, pelo menos nas competições, né, a gente via muito isso. A gente construiu em 2016, né, quando eu fui para a Europa, eu conheci uns caras daquela área do Cáucaso ali que estavam conversando de Geórgia, da questão chechene. E viu que a importância daquilo. E a gente começou já a treinar, a gente começou a sobressair muito nos campeonatos, como quando a gente não era derrubado e derrubava. Então a gente já matava um jogo de um cara que queria ficar por cima da gente. Então, os caras eram meio que obrigados a puxar, mas se ficasse em pé, iam ser derrubados. Então é a mesma linha de raciocínio dos leg locks. Se você tem que ser completo em tudo, porque a pessoa não pode achar buracos no seu jogo, sabe? Então, o cara é bom de wrestling, o cara é bom de leg lock, o cara é bom de passagem, ele também fica bem por baixo. Então, você fica um adversário difícil de lidar, né?
Acho que é importante. E eu acho que o mais importante mesmo no final é você estar pensando em melhorar, só isso. Pô, eu não nasci bom de wrestling, eu não nasci bom de leg lock. Fui aprender tudo na preta. Eu acho que o jiu-jitsu começa a evoluir muito quando você para de se preocupar assim, com olhares externos, né? Quando você pensa só mais em você mesmo, porque eu vou melhorar. Como se estivesse indo andar de skate, por exemplo. Você quer ficar cada vez melhor a cada dia ali, sem pensar em uma competição, né, Sim. diretamente. Então, Você acho está que... pensando muito em você. Exata. Apesar de estar competindo, se colocando à prova, é muito mais para você A do que sua pros própria outros, né? performance, entendeu? Sim. E não muito a visão É externa. aquilo, né? Aprender a arte mesmo, né? É. Não deixa de ser leg locks e queda é jiu-jitsu. Total. Né? Tá Exato. desde os primórdios lá do Hélio Gracie, tem queda, Sim. tem fotos dele dando Rio Hook, Sim, você já viu? É, tem vídeo do Hélio Gracie ensinando o Hook. Aham. Sim. Impressionante, né? Então faz parte Você vê? da nossa arte. E antes do Hélio Total. Gracie tem registros de judocas dando leg lock. Porque essa história toda Impressionante. da história do jiu-jitsu e do judô, que tava tudo ali muito, muito junto, né, cara? E quando a gente fala do jiu-jitsu, de novo, voltando lá pra essência, o jiu-jitsu, até o próprio karateka que o Vinícius Antony fala, o jiu-jitsu era tudo, cara. É. Né? E o outro historiador, o Joyce Dale, fala, cara, jiu-jitsu lá no Japão é arte marcial, é tudo, né? Então, Então, cada escola se especializou numa área. exatamente, É que é nem o isso. sem kimono e o kimono e a defesa pessoal. Sim. Lá tinha os caras que eram bons da parte de em pé, o cara que era bom com arma. Exato. O jiu-jitsu do Royce Gracie mesmo, aquele bico no joelho e a entrada de queda. São características né, Exato. dos professores que vão criando suas linhas, suas linhagens Não, ali. e que legal, né? Porque vão nascendo essas personalidades, né, cara? E eu acho que como vocês, umas personalidades fortes, assim, Sim. vocês estão focados naquilo ali. E aquilo que você falou, talvez se vocês abrissem muito o leque de opções, Sim. talvez não... Aí e imagina todo mundo seguindo essa mesma linha de raciocínio, todo mundo seria igual. Exato. Seriam vários Exato. robôs ali. Exato. Você nunca ia desenvolver. Isso contribui para a evolução, né, geral do esporte, né? Ter Total. vários pioneiros de cada situação, várias pessoas desenvolvendo cada setor ali da grande arte marcial, né, em si. Total. Bom, galera, é sempre um prazer receber vocês aqui. Certamente a gente vai fazer de novo, né? Porque, inclusive, acho que tem muita conversa nesse Sim. nosso ambiente, né, cara? Pra gente, enfim, expandir, botar na mesa, vamos conversar sobre esse negócio. Até eu mesmo treinar com vocês lá, fazer um camp, quem sabe competir. Pô, claro. junto lá Isso é pela muito Penal e falar, maneiro. "Pô, Isso é maneiraço. vamos, né? E, enfim, voltar aqui pra mesa e falar, porque eu acho que, como a gente até falou aqui antes, né? Acho que essas conversas, principalmente para nossa comunidade ali, são muito importantes, né, cara? Porque a gente começa a abrir o olho e visões que são várias, né? Eu acho que não tem aquela coisa de certo ou errado, né? É verdade. São visões, né, com pensamentos de pessoas que estão experimentando, estão evoluindo e fortalecendo, cara, o nosso jiu-jitsu brasileiro, pelo mundo, né, cara? Vocês estão aí rodando o mundo, enfim, buscando informação também. Então, admiro muito o trabalho de vocês. Valeu. Enfim, sou grande admirador e que bom que tem vocês por perto aí, para de alguma forma a gente trocar essa A ideia. gente que agradece.